temos mais um estudo, mais uma reflexão, mais um aprendizado com este livro que nos chama a responsabilidade diante da vida. Vamos pedir neste momento ao Pai Maior o amparo de todos os encarnados e desencarnados que estão acompanhando este trabalho, este estudo, e se beneficiando com toda esta reflexão. Na noite de hoje, cabe a nós, a cada um segundo as suas obras, conversar o princípio da frase que foi colocado em todos os capítulos, uma frase de Jesus, e aqui diz: digo-vos em verdade que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último. Jesus está no Novo Testamento. O que se refere este capítulo? Foi com emoção que cerca de 0 hora deixamos o pavilhão indiano, atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo, por intermédio dos 2 canaleiros. Até então não saíramos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6 da tarde, não sendo permitido jamais ao interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e muito raramente era que o fazia, e unicamente para fins de instrução. Então, por que ele, ao dizer isso, ele fala que eles, nesse caso, eles estão saindo à noite? Porque nós vamos ver logo a seguir que essa saída à noite era para um atendimento, onde se fazia necessário dialogar com espíritos que estavam encarnados e sairiam do corpo, do sono físico, para conversar. Então, se fazia necessário eles irem, nesse local para ter esse aprendizado e conhecer essa dinâmica, não deixa de ser, do receber espíritos que estão no corpo, dormem, saem do corpo e vão fazer um atendimento. Eu destacaria que nesse lugar para onde eles vão, que é a sede da vigilância, cada grupo de caravaneiros possui no edifício a dependência particular deles. Então, esses estão, o Teócrito e o seu grupo, eles têm um lugar específico deles, inclusive com uma sala secreta para os atendimentos. Eu gostaria de pedir para a Tati ler ali onde diz há cerca de 2 horas. Há cerca de 2 horas que estas damas, cujos endereços vos confiam, vos filiaram sono reparador. Trazei-las aqui, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazer-lhes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável essa última recomendação. Mais adiante. Não, eu gostaria muito de conversar sobre isso. Eu achei tão interessante. Não sei se mais pessoas se prestaram atenção nisso, do ir buscar, fazer com que aquelas senhoras fiquem com a energia física para se deslocar em espírito, mas os esposos não são tão necessários. E aí a gente vai buscar nas obras do André Luiz e outras obras, quando eles dizem, quando precisa nascer uma criança e a mãe aceita e o pai não, quando é necessário, que o pai não é
tão importante quanto a mãe, porque ela vai acolher aquele ser durante os 9 meses. Né? E o pai não. Então, esta mãe precisa realmente estar tão consciente dessa receber para que o bebê cresça com saúde, com condições, que não haja um aborto espontâneo. Então, eu achei essa parte muito interessante. Eu não sei se mais alguém destacou. Eu achei interessante ali a questão dessas reservas magnéticas que são... Eu entendi que é lá no corpo físico, né, onde elas recebem, né, e também deu para entender ali que eles são bem protegidos, né, tanto no deslocamento quanto lá, né, no corpo físico deles, estão sendo protegidos. E essa reserva justamente é uma proteção para eles, né. Agora, com relação ali aos companheiros, né, não serem tão importantes, é estranho, porque na realidade o nascimento ele tem que ser uma coisa de comum acordo, né? Deveria pelo menos ser. Nesse caso aqui, talvez pelo fato de ser meio que compulsória, né, que a gente vai ver mais adiante. Ao menos o que eu tenho de conhecimento de obra do próprio André Luiz, que quando a encarnação ela é compulsória, principalmente para o casal, eles têm que receberem, né? Ainda quando a mãe rejeita, ela tem às vezes uma gravidez com dificuldade, ela rejeita o feto, por quê? Né? Mas o pai não. Né? O pai não concorda, o ideal sempre é a perfeição, né? Sempre é a concordância para que o amor se faça. Mas se o pai disser não e for necessário, ela vai engravidar e ele não vai poder fazer muita coisa. O que eu entendo aqui é que a mulher dizendo não, ela pode correr o risco dela rejeitar o feto. E o pai não pode rejeitar, não vai fazer diferença, vamos dizer assim. Eu infelizmente, eu não tive tempo. Eu queria pesquisar o livro que fala uma cena assim do André Luiz na obra do Chico. Tá sem som, Fabiano. É que a mãe, ela interfere mais, ela tem mais interferência na gestação do que o pai. Porque ela é que está recebendo todo o processo hormonal, sanguíneo e tudo mais, nesses temas. E o pai, ele exerce até uma influência, mas mais quando está próximo, porque a criança escuta e identifica quem são os elementos, as pessoas que estão, em determinados meses da gestação, ele já consegue perceber para poder ver o mundo que vai estar, né? Mas a mãe, nesse aspecto, eu penso que seja assim. Inclusive tem trabalho, eu acho que até no Raul tem um trabalho, né? Quando o espírito é afinizado com o pai, a mãe se torna apaixonada. Quando o espírito, de certa forma, rejeita o pai, a mãe passa uma gravidez meio rejeitando o marido. Tem o caso do André Luiz, eu não me recordo se é o Segismundo, mas assim, o caso é o seguinte, o pai ia receber o seu antigo inimigo do passado como filho. E aí o pai não queria e nem o filho queria voltar. Era tão forte o processo de rejeição por parte do pai e ele destruía mentalmente os espermatozoides, para que ela não ficasse, a mulher não ficasse fecundada. Olha só. Aí o plano voltou em anestesiar ele. Tanto ele quanto o espírito tiveram anestesiados para poder haver um encontro de ajuste entre eles.
destacou isso, que eu achei importante. E logo após, né, tem a programação, né, onde então vão ser chamadas são 2 espíritos que têm um manicômio, né, para encarnar, e eles escolheram as pessoas que têm a capacidade de receber esses espíritos. E eu achei interessante, claro que eu quero que de repente alguém leia ali onde diz: sim, meu amigo, nem eu aqui vos traria senão para proporcionarmos algumas observações em torno dos nossos trabalhos de pesquisa. Então, falar sobre as irmãs, né? Mas me chamou a atenção quando ele diz que muitos têm condições, muitos até gostariam, mas não tinham princípios de moralidade para receber irmãs com essas condições. E mesmo assim, no primeiro momento, quando elas foram trazidas para conversar, mesmo com essa moralidade e até por erros do pretérito que elas tinham e o casal, né, elas, no primeiro momento, elas rejeitaram aquela condição de receber os espíritos, né. Agora, tu imagina outros que não tivessem essa condição, né, era algo bem mais, como queria dizer, pesada a situação, assim, né, naquele momento, né. E elas, o que acontece, né? Eles vão pegar nos nossos registros, porque o plano espiritual ele vai administrar, viu, gente, todo o nosso problema do passado. Todos os nossos erros, a gente não resgata assim, fiz hoje um erro grave, matei alguém. Na próxima ou nessa eu já tenho que. Não é assim que funciona. O plano espiritual, eles vão trabalhar isso de forma que seja produtivo o crescimento espiritual para mim e para o outro, que foi a vítima. Porque o objetivo do resgate não é punir pelo fato de punir. Ok? O objetivo do resgate é a educação e a libertação. Então eles esperam, como esperaram aquelas mulheres. Daí eles propunham para elas: olha, vocês têm que passar por isso. Vocês têm o resgate, a gente está pensando em vocês aceitarem esses filhos suicidas, esses ex-suicidas, que vão ter que passar por problemas sérios, mas com isso vocês vão ter um crescimento muito grande e um merecimento, né, muito grande. Então vocês viram que os espíritos, os laus, bem mais evoluídos, bem mais esclarecidos, cuidam do processo da lei de causa e efeito. Eles trabalham nisso muito bem para que no momento ideal a gente possa resgatar ali pelo caso dela. Até porque elas também tinham um débito grande ali, né? Que na realidade acho que é com aborto, né? Tá, e só uma coisa, estou recebendo aqui dizendo que essa chamada termina em 9 minutos. Sim. Eu já estou abrindo. Tá, devemos parar aqui e passar para outra? Peraí, eu vou avisar vocês quando eu abrir aqui, tá? Tá bom. Peraí. Então vamos dando continuidade ao que a Tata está dizendo. Aqui diz, né? Suponhamos, irmão Teófilo, que elas se recusem. Aí ele diz: todavia, se se recusarem a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas, esses espíritos teriam que responder por isso, né? Sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante e desfigurando-se, lamentavelmente, dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhe confiara,
Então, essas mulheres, na verdade, elas cometeram os erros, né, Tati? Então, vai ser que nessa encarnação elas recuperem não aqueles seres perfeitos e sábios e amorosos que elas receberiam, né? Mas esses irmãozinhos com dificuldades e que cabe a elas resgatar, como diz o Fabiano, em forma de recuperação dos atos impensados do passado. Tá, então, dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso. Não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também àqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicídio, porém, desrespeitando o seio da própria família, ao infligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova, o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea, fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso, se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar, se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Casos outros não raramente se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal a que se furtaram, entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se o fizerem entre estranhos, simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual e que é mister de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor que deve atrair e unir indissoluvelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Isso lembra Ivone Pereira, né? As 3 primeiras encarnações dos suicídios, ela veio junto dos amores dela. Ao final é que não, né? Porque era preciso um choque realmente, né, para que ela se desse conta de chega, né, de tantas fugas, né? Mas isso mostra, né, que o merecimento, a organização espiritual, vir junto daqueles seus amores já é um grande presente, né, para esse suicídio. E estranhos acho que também, né, porque, por exemplo, o nosso grupo aqui, nós éramos estranhos até o momento que nos conhecemos, né? Então, o nascer entre estranhos, tudo vai depender de como essa relação vai ser construída e ser transformada em amor. Tem pessoas que têm grandes dificuldades de conviver com estranhos, né? Esse desafio que é conquistar, né, amizades novas. Mas eu acho saboroso conhecer novas mentes, nossos corações. O renascer assim são aprendizados. E logo em seguida,
eles vêm colocando, né, sobre as irmãs, que serão as futuras mães, e os irmãos que vêm do manicômio. Alguém gostaria de ver e colocar sobre elas? Gostaria de falar que por exemplo, como elas são duas irmãs que também cometeram delitos e estão se recuperando, né? A condição que elas se encontram já não é uma condição assim 100% favorável, né? Pelo que eu entendi. Uma nasceu ali no sertão, no Nordeste brasileiro, né? Pelo que eu vi, ela vai ser mãe solteira, né? Que já traz uma certa dificuldade devido à nossa sociedade não aceitar muito isso. E a outra, ela mora isolada numa ilha, junto com o marido, né? Então, são duas criaturas que estão tendo uma encarnação de aprendizado, né? De restauração, vamos dizer assim, já é uma encarnação para elas, né? E agora elas vão ser convocadas né, a aceitar esses irmãos, né? Então, na realidade vão ser uma encarnação com dois reparos, né? Elas têm que se tratar, de se recuperar, né, perante as leis, e ao mesmo tempo vão ter que ajudar a dois irmãos também, cada uma com um, né? Mas vão ter que se ajudar alguém também a vencer essa dificuldade. Elas vão ter que vencer e vão ter que ajudar alguém a vencer também. E a grande estatística coloca muito, né, que casais, quando nasce a criança com deficiência, o casamento rui, né? Porque hoje já não, né? Mas antigamente os homens achavam que eles tinham o direito de receber o seu filho varão, né, perfeito, porque isso demonstraria que ele era um homem perfeito e que sabia fazer um filho perfeito. Né? Tinha que ser homem, quando a gente hoje já sabe pela genética que o sexo é definido pelo homem, então se a mulher só ganha mulheres, a culpa não é da mulher. Né? Mas o enfrentamento de uma criança com problemas, às vezes é as mulheres carregar essa criança sozinha, né? Porque o homem foge dessa responsabilidade, isso é estatística, né? E às vezes a família também rejeita. No caso da solteira, né, também. Eu até destaquei uma coisa muito interessante, quando diz assim, a lei de Deus, a lei da espiritualidade, ela é imutável. A lei do homem muda, conforme região, época e tudo mais. Então, quando ele diz ali, né, se como mulher erraste negligenciando quando o dispositivo sexto da lei suprema que impõe à donzela o respeitoso dever de castidade até o advento sacrossanto do matrimônio, carecerás forçosamente de a reabilitação pela abnegação do sacrifício, observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei. Já pensou ler isso hoje? Como funcionaria? Em primeiro lugar, as mulheres daquela época casavam com 13 anos. Hoje as mulheres estão casando aos 30, 35. Vão ficar sem relação até os 35? E os homens vão ficar até os 35? Porque isso não pode ser só para as mulheres. A lei tem que ser para homens e mulheres. Então é algo assim, questionável, interessante, né, da gente refletir, né, nem é discutir. Porque esse livro também foi escrito numa época que se fazia esse perfil ainda que o sexo não tinha a função do prazer, sim apenas da procriação.
Então são conquistas, são mudanças, e aí vem aqueles questionamentos, né? O que é a lei de Deus e o que é a lei do homem? Mas enfim, essa irmãzinha grávida, solteira, naquela época, e ainda nascer uma criança deficiente, se os pais a perdoassem, não botassem ela para a rua, né? Quando nascesse a criança, provavelmente ia ser morta. E uma coisa que eu achei que de toda essa parte das duas senhoras, né, do casal e dessa outra mãe solteira, foi aquela parte ali que eles tentaram convencer, elas denegaram, porque elas não queriam de jeito nenhum, uma como mãe solteira e a outra bem novinha, se não me engano, uns 18 anos ali, e casal novo, né? Queriam um filho que fosse saudável até para a velhice, eles falaram, né? Mas o Teócrito, né? Ainda, como elas não quiseram, aquela parte ali eu achei bem legal. Que ele falou assim: recalcitrava, entretanto, os interlocutores. Mas Teócrito e João continuavam a exposição das vantagens de tal desprendimento, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema, da assistência celestial, de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam futuramente da legião patrocinada por Maria, como prêmio supremo ao gesto de caridade para com aqueles seus povos tutelados. Então, para mim, isso aí fechou com chave de ouro, porque ele tentou, né, dizer que elas trazendo essas crianças, elas estariam não só, né, digamos assim, pagando aquilo com o passado, mas fechariam com chave de ouro, né? E mesmo assim, elas não... aí ele teve que apelar para o passado delas, na qual elas, por fim, aceitaram, né, resignadas a trazerem os rebentos, né? Mas esse aí, para mim, fechou com chave de ouro, esse gesto que elas teriam, né? Ali fala como prêmio supremo ao gesto de caridade. E o que fez com que elas aceitassem resignadamente? Não foi a argumentação deles, foi fazê-las rever o passado. Não é como chegar e dizer assim: Sayonara, tu fizeste isso, aquilo e aquilo outro. Bom, só estão me dizendo, não, tu agora vai ver o que tu fez. Então, como ele diz aqui, né, que está no nosso organismo perispiritual todos os registros de todas as nossas existências, de todos os nossos atos. E basta ser acionado aquele ponto por técnicos especializados, né? E nós vamos rever. E eu faço um parênteses assim: todas essas pessoas que às vezes desejam fazer regressão por pura curiosidade, não podem esquecer que a regressão, ela é real. Vais ver e depois não adianta querer fechar os olhos porque não quer lembrar. Vai vir à mente a cena uma após a outra. Toda regressão, ela termina na morte daquela existência. Faz uma regressão, termina a regressão no momento da morte. Tu vivencia aquilo como um ciclo terminado. Então, rever o passado só por necessidade urgente para rever alguma coisa, algum conceito, mudança de postura, aceitação, mas não por mera curiosidade. Até porque se nós hoje já somos melhores que ontem, por que nós queremos ver como é que éramos ontem? Basta nos ver hoje, né? E tirar as deduções, né?
Porque se hoje eu sou braba, ontem eu era furiosa. Né? Então é só uma colocação que eu achei muito importante, né, das regressões. Eu não sei se alguém gostaria de... Eu gostaria de completar um negócio que achei interessante ali, foi que quando foi feita essa regressão ali, o casal aquele, eles estavam juntos, né? Então, para reafirmar aqui nesse nosso estudo, de que ninguém está no lugar por acaso, né? Os envolvidos, muitas vezes, têm um fio que os liga a uma vida pretérita, né? E porque a gente ouve, às vezes, tanto dos filhos quanto dos companheiros que estão brigando, né? Eu não queria estar contigo, né? Mas tem esse elo que liga eles, né? No caso daquele casal, o pescador com a loira, eles foram, né? No passado, eles eram portugueses que vieram para o Brasil e com os escravos e tratavam muito mal os escravos, né? Então, eles têm um passado juntos que eles tinham que expiar, né? E a responsabilidade para errou, tem que colher, né? O fruto do seu erro, né? Então, não adianta dizer que é só a mulher ou só o homem. Errou é o ser humano, é o ser, né? Errou, tem que colher. Às vezes estão juntos, assim como os filhos. Eu não pedi para nascer. Não pediu para nascer, vírgulas, né? Tudo tem um propósito, nenhuma folha, como dizem, né? Cai sem o consentimento, né, do Pai Maior. Né? Todos os nossos resgates, eles têm vínculos com o passado. Os nossos casamentos, os nossos não casamentos, né? Os nossos filhos, o não ter filhos, tudo tem um porquê. Há um tempo atrás, há muito tempo, eu reclamei de uma postura do meu marido. E o meu protetor disse assim: cala, porque ele é assim, porque foi tu que fez ele ficar assim. Então, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Eu tenho que agora ajudar a ele ser diferente, já que eu fui a causadora dessa atitude que ele se acostumou porque eu o tolhi. Então, tudo tem um porquê, tudo é aprendizado. Como eu disse antes, é tão gostoso conhecer pessoas novas, conhecer essa beleza do pensar de cada um, das diferenças de posicionamentos, de vivências, de riqueza para as nossas reflexões. Porque cada ser humano é um mundo diferente. Aqui eu dividi como uma segunda parte, né, quando eles vão para a sessão de planejamento dos corpos físicos. Então agora começa um novo aprendizado deles. Termina toda essa reflexão do encarnar espíritos suicidas e começa a análise de como isso acontece, que é, por sinal, fantástico. Não só o deles, o nosso também. Pensar, né, que eu cheguei lá e disse assim: tá, eu quero ser gordinha, não é culpa da minha mãe. Nós escolhemos os nossos desafios, as nossas deficiências físicas, o nosso corpo, pelas necessidades de aprendizado. Não sei se alguém gostaria de fazer essa sequência, né? Eu fui fazendo subdivisões de cada lugar que eles foram. Eu só vou ler uma parte onde inicia aqui, porque eu achei muito importante. É onde ele diz assim: sessão de planejamento de corpos físicos. Não ignorais, meus amigos, que antes de que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida,
foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc. Mormente, se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis, etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente não serão construídos na revelia do espírito reencarnante, e tão pouco dos cientistas, prepostos do Senhor para o notável empreendimento que deverão fiscalizar. Então, aí sim, tudo é feito em comum acordo, né? Com muito carinho, com muito cuidado, com muito estudo de todas as coisas que estão envolvendo esta beleza que é renascer e reparar. Não sei se alguém quer ler ali sobre o ateliê. Eu até não gostaria de ler, mas eu gostaria de falar assim que eu achei fascinante a forma como vai se apresentar, né, esse planejamento, né, porque cada função tem um espaço específico, né, e a riqueza de cada espaço é sensacional, assim, né, começa desde a análise e pesquisa, depois a modelagem, né, os corpos, e aí já mostra uma coisa assim fascinante, né, que é no caso deles aqui, que é o que eles deveriam ter sido e como eles ficaram no momento do desencarne deles, né? Tá tudo ali registrado, marcado assim, o tempo, a situação do corpo. Eu achei fascinante, né? Toda essa dedicação, todo esse conjunto, e tudo separado, né? O homem é num espaço, a mulher é outro espaço, né? Não tem essa mistura, né? Eu gostaria de deixar bem registrado que eu achei fascinante aqui, né? Até pelo espaço, pela forma como eles transcreveram, assim, era tudo circular, né? Circular, interligados, e cada um tinha um acesso também único, né, neles. E eles eram interligados por corredores, né? Essa é a arquiteta, viu, Fabiana? Ela olhou tudo pelo lado arquitetônico. E também pelo lado artístico, porque tu também é artista, né? Eu estava lendo e me lembrando de ti também. Até pelos modelos ali dos corpos, como era apresentado, né? Na minha área, né, que eu fiquei encantada. Eu destaquei aqui onde ele colocou assim, os mapas ou expostos encomendados eram organizados sobre rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se depois para a revisão e aprovação do templo. Então, primeiro ia para a aprovação e revisão do templo, das sessões de análise e pesquisa, que nós já estudamos do outro dia, e até para o recolhimento, ou seja, até mesmo aquele irmão suicida vai para lá para ele estudar, se analisar, discutir com o seu protetor e seus guias para aprovação, né? Aí diz assim, onde os pretendentes os examinavam demoradamente sobre o critério de seus mentores e guias particulares. Isso demonstra o respeito ao ser humano. Uma coisa que eu estava pensando também, enquanto a Tatiana estava falando, que ela achou fantástica, me fez lembrar na escrita que eles viram o corpo, como o corpo ficou pós o suicídio. Então eles pegam o corpo destruído, assim, destroçado. Aí eles olham para ver especificamente aonde foi, veja que é a justiça, onde foi atingido o ato da intenção, o que
que atingiu para que aquele lugar fosse os lugares das anomalias. Então, as anomalias, todas que iriam vir, e as dificuldades, todas seriam baseadas. Porque eu fiquei pensando assim, você já viu que a gurizada hoje fazem jogos de videogame? Então eles fazem os bonecos surreais, assim, já estão numa escala surrealista, já estão, eles próprios, eles já conseguem fazer. Eu fico pensando, tu vê qual é o disparate, vamos trazer isso para o nosso social. A gente não, enquanto nós não acreditarmos, porque uma coisa, gente, é o que eu falo, outra coisa é o que eu quero. Nós não somos aquilo que nós queremos, nós somos aquilo que fazemos. É muito importante a gente saber. Tu é aquilo que tu faz, não aquilo que tu quer. Aquilo que tu quer é uma incógnita, porque tu pode não querer, ou tu pode não fazer. Agora, aquilo que tu executa é o que tu é. Então, quando eu vejo assim, nós que não acreditamos, que não encaminhamos a juventude, porque se hoje a juventude fosse bem melhor encaminhada, nós usaríamos os jogos que eles produzem para fazer desenhos de corpos humanos dentro das universidades, ao invés de ficar mexendo em corpo dentro da universidade, poderíamos ver, os médicos poderiam ver dentro dos hospitais os órgãos, tudo em formato de computador. Então, o que falta aí? Falta exatamente esse amor maior. Eu tenho que botar em prática aquilo que eu quero. E aí é o que esses espíritos ali estão fazendo. Eles querem trabalhar por aquilo. Então, eles criaram sistemas de computadores, espíritos engenheiros nessa área. E ali se faz. Oi? Já existe isso. De tu ver o corpo humano internamente. Tanto é que a medicina já usa mas bem isso. pouco, mas muito pouco. Dentro das universidades é muito pouco, gente. Muito pouco. Perto do que deveria ter, né? Nós deveríamos ter. Talvez das nossas universidades aqui, lá no exterior, talvez não, né? A gente vê muito disso já em filmes acontecendo. Não vão passar em filme uma coisa que não existe aqui. Sim, por isso que está em filme, por quê? Porque lá dá lucro. Na universidade, é educação, então sempre aquela coisa de segundo plano, né? Mas assim, enfim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eles já podiam ver antecipadamente como aquelas crianças seriam, baseado na leitura que eles estariam fazendo daquele corpo que foi suicidado, né? Foi assassinado, porque o suicídio é um auto-homicídio. Então, é um homicídio de si próprio. Então, ele percebam que ele pegava e eu fiquei observando, assim, a gente vai junto, né, gente? Quando ele está narrando, a gente vai junto. Olha, aqui assim, ali assim, abriu os órgãos viu, inclusive as vísceras, viu tudo, assim. Para poder dizer, olha, isso daqui vai ter que ser planejado assim, sabe? Achei legal, interessante isso. Inclusive, nessa descrição, né, as estátuas, né, onde ele vai mostrando com descrição minuciosa, né, todos os órgãos, corrente sanguínea, né, e depois ele vai colocando a importância de cada órgão, né, com relação ao coração, o aparelho visual, o auditivo, o gustativo. E eu quero ler porque eu achei assim interessante. Nós sempre, quando falamos no corpo humano, nós destacamos o cérebro, nós destacamos o coração, a aparência externa. E aqui, isso aqui eu achei lindíssimo. Fala assim: quão grandioso deverá outro sim parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz ao demais o pensamento da criatura encarnada
através da magia da palavra enunciada. Como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade e da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade através da palavra. É graças a seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por alevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações. As harmonias arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nênias do amor materno, junto ao berço em que se adormece o querubim risonho. E também o nome santíssimo do Todo-Poderoso nos ciclos sérvidos da oração. Nenhuma peça inútil é o nosso corpo humano. Cada pedacinho do nosso corpo ele é importante. Mas eu achei lindo, é um poema falar da língua. Eu vou ler só um pedacinho desse trecho, só para título de ficar registrando, né? Ele diz assim, ó, o envoltório primitivo era o corpo que ele tinha se suicidado, né? Tal como ele existiu e foi aniquilado pelo suicídio. B, A, né? E agora o B. Ao lado de uma placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava, e mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, estado de saúde, volume das forças vitais, grau de vibração, estado mental, grau de instituição social, ambiente em que viveu, a data do nascimento, a data da época normal que se deveria dar o transpasso da extinção das forças ou a morte, né? Data em que se verificou o suicídio, o local do desastre, o gênero da morte, mesmo determinantes e o nome do infrator. Eles fizeram todo um rasteio para delinear perfeitinho a nova existência, para que não tivesse nenhum ato de injustiça. Tudo teria que correr de acordo com a justiça divina, mas isso é claro que os espíritos queriam organizar, gente. Isso no caso deles, né, gente? Não com relação ao convite às mães, eram outras planos. O que eu botei em destaque aqui, que a gente tem o hábito, um mau hábito, né? De falar, eu estou aqui resgatando, isso aqui é meu karma, nascer, né, é algo que não é legal, não é bom, desafio. E aí ele coloca aqui, pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo da imortalidade, e não apenas para os serviços da expiação. Então, a meta da nossa existência é o crescimento. A expiação é uma consequência, às vezes, das nossas más escolhas. Né? Mas eu digo assim, opinião minha, não tem como nós aprendermos sem errar. É como um jogo. Né? Eu acerto, eu erro, daí um pouco de tanto repetir, acertando, fixou. Mas se eu não tiver tido essa experiência da repetição, eu não vou aprender. Né? Então é preciso nascer, renascer quantas vezes é necessário para mim aprender. Né? Pequenos desvios de conduta, pequenas situações difíceis, mesmo coisas importantes da nossa existência. Então eu achei muito bonito essa colocação dele,
que a gente reflita, né, o porquê realmente nós nascemos. Não é só para espiar, né, mas para ter o triunfo da imortalidade através das vivências. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi na questão assim, ó, de como cada sala tinha um propósito. A sala que mais tinha gente trabalhando e com amor era no esboço da futura preparação, né, para o encarne, né? Então seria uma modelagem da futura encarnação. É a sala que mais tinha. Isso me chamou a atenção, né? Que era a que mais tinha gente. Deixa eu ver aqui, ó. Onde é que diz aqui, ó. Seria a sessão de modelagem idêntica às suas congêneras. Essa recâmara sobrepunha-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor desenvolvido pelo número elevado de obreiros. É a sala que mais tinha obreiros ali, né? Trabalhando com delicadeza, com intensidade, né? Isso me chamou a atenção bastante, né? Vocês imaginem que existe o que a gente chama de... Quando tem assim, olha, trabalhos de mundos espirituais, o livro dos Espíritos chama isso de fraternidade universal. É quando nós podemos ir de um mundo para o outro, então é uma fraternidade. E assim é no conhecimento, né, gente? Então, ao mesmo tempo ali, aquelas pessoas estavam auxiliando para que estudantes participassem daquela situação, observassem, proporcionando aqueles médicos, aquele aprendizado. E não era um aprendizado só de uma experiência, tá? Vamos ali, vamos assistir como é que vai se dar isso. Não era só isso, mas um aprendizado de renúncias, de amor, vivido ali. Vivido a dor, aquela pessoa que quer passar por aquela dor. Porque você sabe que quem mais dá lição não é aquele que fala bonito, ali, dá o discurso. É quem está vivenciando a dor. Na mesma mediúnica, quem mais nos ensina são os obsessores. Então, os obsessores, quando vem na luz mediúnica ou um espírito doente, é ele que está nos dizendo assim, ó, olha o que você não deve fazer para não ser você amanhã aqui em meu lugar. Então existe uma fraternidade, uma irmandade fraterna que faz com que seja produtivo para todo mundo aquele momento ali. Eu acredito, Fabiano, que todos esses trabalhadores, claro que deve ter exceções, mas todos os trabalhadores nesses departamentos também já talvez fossem dali há muito tempo atrás. Porque tu não podes falar de uma dor que tu não sentiu com propriedade, né? Então ali, cada um que estava trabalhando ali estava trazendo o melhor de si por já ter passado por aquelas situações, né? O artista modelando, né? Todos eles, e foi aquela hora que eu estava dizendo, se a gente for analisar tudo isso, a trabalheira que é o cuidado para não ferir a ferida, né? Mas não ser ele o causador da ferida, né? Toda dor tem um momento mais lá na frente que ele se revolta, ele contesta, né? E aí o espírito diz, não, mas foi uma escolha tua, é a lei de Deus, né? Não tem como fugir a ela. Aqui tem uma página que diz assim, ó, direi apenas que seremos por vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária, essa existência anormal que criastes fora da programação estatuída pela divina providência. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação. Enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes.
insuflando novo ânimo nos vossos corações, através de sugestões benéficas que não rastrearemos em vosso favor. Segredaremos arbítrios mediadores para as aflições que vos atingirem através da vossa faculdade de intuição, acesa pela solércia do sofrimento. Zelaremos por vossa saúde, por vossas condições físicas necessárias, a permanência da experimentação terrestre. E ele vai citando, né, tudo que eles fazem, e ao final ele diz assim: vos receberemos, e o qual, por sua vez, aguardará a ordem do templo a fim de encaminhar-vos a locais novos que por direitos e afinidades vos convierem após o desencarne. Então, eles vão ser, todo suicida será tutelado de início ao fim, com este zelo e essa dedicação imensa, né, para que eles sejam vitoriosos, para que eles não recaiam novamente, né, no erro. Porque a tendência do espírito é, novamente, como ele não tem esse apego à existência, né, que é natural da sua índole, sei lá o que desencadeia isto, né, é nos primeiros embates desistir novamente. Depois nós temos o caso do Vicente. Alguém gostaria de ler? Que aí até, inclusive, tem essa citação que o Fabiano comentou, né, de colocar Vicente reencarnado, né, quando deverá retornar, toda essa programação. Alguém gostaria de falar sobre o caso do Vicente? Posso ler? Vicente de Siqueira Fortes, reencarnado 10 de outubro de 1868. Deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos de idade, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos de idade. Vedes esta miniatura? Continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos, pois assim alterada reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria beleza não impõe este estado dramático e feio às suas criaturas. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso que de urge. Ao demais, que reencarne com apenas 9 anos de estada no invisível, porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal, que a fim de lograr compreensão que lhe permitia progresso razoável, será precisa permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio. Mas voltará plasmando o barro carnal sobre o molde perispiritual, que no momento arrasta, o que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. E tal seja aquela composição de pais sifilíticos, por exemplo, anímicos, alcoólatras, etc. Será possivelmente paralítico, ou débil mental,
ou ainda tuberculoso, etc. Sigo ou não? Eu acho que cabe dizer que é um nome fictício, né? Para não gerar nenhuma confusão aí. Isso é. É um nome fictício. Janine, tu tá sem som. Desculpa. E aí é quando eles questionam, né? O Camilo questiona por que tanta dureza nessas resoluções. Aonde está a piedade de Deus? Onde é que está a piedade humana para exigir dessa criatura tão desafiadora, né? Tão desafiadora a reencarnação? E aí então o irmão Clemente sorri, né? E responde com naturalidade, desconcertante para nós, diz assim, ó: esqueceste, meu amigo, de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar, enquanto nos honramos com a sua sublime observação? Por que tanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmos estudarem, a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitar-se, dando a si mesmos o valor que merecem como criação divina que são? E aí ele vai discorrendo, né, sobre toda a responsabilidade que nós temos diante da vida, a responsabilidade que nós temos diante do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Ou seja, tudo aquilo que plasmamos para nós, seja em pensamento, seja em ações, seja na vida, a responsabilidade só é nossa. Então nós temos que aprender a lidar com os altos e baixos, buscando sempre a sabedoria de viver. E o que a vida está nos desafiando a aprender? Eu penso assim que se eu tenho uma tendência, e essa tendência leva a situações na minha vida que me desafiam, e elas se repetem, se repetem, se repetem. O que a vida está me dizendo? Muda a forma de agir, que elas não vão se repetir. Porque aí tu vai ter aprendido a lidar com ela. Então, a colocação dele é um pouco dura, né? Mas ela é precisa. Tudo aquilo que nós fizemos para nós e para o próximo retorna para nós. De forma Não, e seguindo essa narrativa, que é exatamente em função de toda a dor que ele sente e de toda a desarmonia do seu corpo espiritual, que esse reencarne dessa maneira é exatamente um alívio para as dores que ele sente, de todos os sentidos. Que isso, na verdade, seria como se fosse um remédio para ele de toda a tortura que o felicita lá no plano espiritual. Então, que isso, né, aquilo que a gente vê que é uma desgraça, na verdade, para ele é um alívio de tudo aquilo que ele está sentindo lá. Nós estamos quase no final, e assim também no final do livro. Alguém gostaria de ler ali, onde ele diz assim: se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento lição magnificente que acumula sabedoria através das experiências? E aí tem um texto, né, sobre essa reflexão. Posso ler? Se ele sofre ali? Isso? Ali. Aí, quem na Terra ignora? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que não se deve cometer por ser contrária à natureza e à lei e ao amor de Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra
tudo o reprova e condena. Aí está porque o pensamento, a intuição que o bom senso tem da deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. A Vicente, como vedes, a lei outorgara o sagrado direito de existir sobre a terra, animando um envoltório físico material perfeito, como este modelo que aqui se encontra neste pedestal. Que fez ele desse corpo, porém? Rejeitou, espinhaçou, atirou brutalmente à destruição, tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. O insulto além, porém, muito caro lhe há de custar. Expiará as consequências naturais do ato, reparará os desastres ocasionados a si mesmo como a outrem, se alguém além dele foi prejudicado. Amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do desatino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído, um outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução interrompido pela queda dos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Onde o maior responsável pelos seus sofrimentos? Contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar. Uma coisa é nós acharmos, outra coisa são os fatos. Então, eu acho interessante, assim, enquanto tu lia, né, ficava meditando, assim, exatamente sobre isso. Os gregos chamam isso tem uma expressão que eles chamam, o achar é epoché. Não do achar o epoché, eles dizem assim, Sócrates chamava a atenção que sempre na dúvida, ele dizia assim, na dúvida, procurais a epoquê. Aí, o que é isso? Suspensão do juízo. Epoché, suspensão do juízo. Suspende o teu juízo quando tu não compreende as coisas. E popularmente, a minha mãe dizia assim: todo ignorante passa por sábio se ficar quieto. Com essa sapiência, quem sabe tu faz a prece final. Pode ser. Então vamos juntos agradecer a Deus por tamanho aprendizado, por tanta informação riquíssima, ainda encarnado, quando muitos só terão essas informações depois que partirem. E é por isso que nós te rogamos, Senhor, por todos esses que ignoram, para que eles compreendam em algum grau, em algum momento, pelo menos, um pouco daquilo que não entendem. E abra os seus olhos, os seus ouvidos, coração. Deixai que o coração escute. Senhor Jesus, queremos orar e agradecer. Orar pelos suicidas, por acreditar em si próprio ou que por algum deslize não conseguiram suportar. E agradecer por este banquete.